Estamos de volta com Em Discussão, hoje falando sobre a doação de órgãos. E durante o intervalo, a Miriam lembrou de uma campanha muito interessante que o Chiquinho Scarpa fez uma vez, né? Ele ia enterrar um carro, não é isso? É isso, um carro caríssimo que ele tem. E assim, todo mundo ficou revoltado. Como é que ele ia enterrar algo tão precioso, tanta gente precisando, a pobreza grande, gente necessitando, e ele ia enterrar. Aí eu digo que essa ideia é fielmente a mesma coisa de doar órgãos. A coisa mais preciosa que a gente tem na vida é um familiar, é um filho, é um esposo, é uma mãe, um pai, né? Então, se a gente é tão caro para a gente, por que a gente vai enterrar? Por que a gente não salva um pouquinho dele e deixa alguém viver, né? Quantas pessoas dá para salvar com um doador? Tem uma noção? Tenho várias. Mais de 7, com certeza. Mais de 7? É, porque são 2 rins, um fígado, um coração, 2 pulmões, pâncreas, 2 córneas. Olha, e aí já vão na 9. Agora tudo tem que estar em perfeito estado. Tudo como é que eu posso dizer? Estado de conservação, não é? Tudo tem que estar clinicamente viável, Clinicamente né? viável, esse é o termo. É. Deixa eu conversar um pouquinho com a Rochelle, que eu queria entender, você lida diretamente com as pessoas que estão recebendo ou fazendo uma doação, um transplante. O que passa na cabeça dessas pessoas na hora que você aborda essas pessoas? Como é que fica a expectativa? Olha, a partir do momento que ela se insere na consulta, nos exames pré-transplante, ela nasce com ela uma esperança de sair daquelas sessões de hemodiálise e voltar pelo menos parte Isso da já rotina. Quando ela entra na fila? Já se inicia a expectativa e além da espera por órgãos, geralmente tem-se familiares disponíveis a doar. A própria família aparece para doar para a pessoa? A própria família, no mais das vezes ou cônjuge ou parentes de primeiro grau. Mas nem sempre são compatíveis? Nem sempre são compatíveis. Complicado, né? Porque aí você quer doar de qualquer jeito. Agora uma pessoa, eu já ouvi falar de gente que, eu quero doar um rim pro meu filho, mas eu posso fazer isso em vida ou não? Se for parente, até o 3º grau, não precisa nem de ordem judicial. Você vai só ao Ministério Público, o Ministério Público faz a entrevista, confirma o parentesco, confirma que não há nenhum indício de comércio e aí autoriza e pode ser realizado o transplante desde que seja compatível. Vamos conhecer a história do Cláudio. Cláudio, ele recebeu um coração e hoje tem uma vida tranquila. Dá só uma olhada. No começo, o seu Cláudio sentia apenas cansaço e pontadas no peito. Mas foi somente depois que passou a ter desmaios que ele resolveu procurar o médico e descobriu que precisava de um novo coração. O que tinha estava crescendo e poderia parar a qualquer momento. A notícia não foi boa, não. A notícia foi ruim, muito ruim, que eu não esperava isso. E chorei, porque na época eu pensava que já era o fim. Apenas chorei. Era o início de uma tensão que seu Cláudio não sabia quanto tempo duraria. Aí eu fui para o médico perguntou se eu tinha condição, se eu queria fazer o transplante. Aí eu disse que sim, aceitava. Aí, entre a vida e a morte, aceitava o transplante. Foram 3 meses de espera e muita apreensão, sem ter ideia de quando iria receber um novo coração, até que em janeiro de 2005 apareceu o doador. Um homem de 45 anos havia morrido num acidente de moto e a família estava disposta a doar os órgãos. Mas nesses casos, o transplante precisa ser rápido. Nesse dia quase eu morro, porque eu pulei de alegria e o coração não aguentava, né? E eu tomei banho, mas cansei muito, até me arrependi. Eu podia morrer naquela hora. E fui para o hospital, tranquilo depois, tranquilizei, não tem mais problema. 11 anos já se passaram e hoje seu Cláudio tem uma vida tranquila, com algumas restrições e uso de medicamentos. Cuidado que é muito grande, você não pode pegar chuva, comer o que você gosta, você tem que deixar muita coisa que você gosta, você tem que deixar para trás.
e sabe muito bem a importância que tem a doação de órgãos. Você convencer aquela pessoa para dar os seus órgãos para um transplantado. Muitas famílias não doam, de jeito nenhum. Então, eu acho da seguinte maneira, a pessoa está morta, está viva, mas está morta. E o amor é esse aí, é doar os órgãos que vai dar vida para outras pessoas. Depois de uma história como essa, eu queria saber como é a rotina de quem não tem ainda o órgão transplantado e quem já recebeu um órgão. Você tem como passar essa rotina para a gente? Olha, na quinta-feira de todas as semanas, nós atendemos os pacientes transplantados. E o paciente transplantado, ele ressalta mais qualidade de vida, porque ele tem voltado a algumas atividades dele, isso aumenta sua autoestima, muitos voltam a trabalhar normalmente. Na estrutura física dele, ele expressa mais saúde do que o paciente renal crônico, que está em constante quadro clínico, que está em constante internação, além da hemodiálise. Ok, vamos falar um pouquinho da fila. Miriam, você acompanha a questão da fila. Como é que a pessoa avança nessa fila ou vai mais para trás? Quais são os critérios, assim, idade, condição, tipo de sangue? Primeiro eu queria informar que só quem pode inscrever um paciente na fila de espera é a equipe transplantadora. Então, se eu preciso... De cada hospital tem uma ou é a central? Não. O Ministério da Saúde, a equipe e o hospital que deseja realizar transplante, ele tem que solicitar uma autorização do Ministério da Saúde. Essa autorização é que é via central de transplante. Então, ele solicita a central de transplante a autorização para isso. E aí tem uma série de critérios. Para cada órgão, há uma série de pré-requisitos, né? O pré-requisito para se fazer córnea é diferente do pré-requisito para se fazer fígado, por exemplo, né? E aí o Ministério da Saúde autoriza. E aí esses médicos começam as suas equipes e a receber os pacientes que são encaminhados por outros médicos que não fazem procedimentos, mas que detectam o problema. Um paciente de rim, por exemplo, o serviço de diálise encaminha para a equipe transplantadora. Esse médico da equipe transplantadora é quem vai solicitar os exames, que são os de rotina já feitos pelo paciente no serviço de diálise, mais alguns exames específicos, tanto para identificar a tipagem genética desse paciente, como para verificar se ele realmente tem indicação para fazer transplante, tipo ultrassonografia, uretrocistografia, etc. Alguns exames específicos. Quando esses exames ficam prontos, o médico transplantador faz a inscrição desse paciente no sistema. Esse sistema é um sistema informatizado do Sistema Nacional de Transplante, que é igual para todo o Brasil. Então, a fila da Paraíba é conformada, vamos dizer assim, pelas suas equipes transplantadoras. E aí, esse paciente, uma vez inscrito, ele só sai quando é feito o transplante ou então a pedido do próprio médico que inscreveu, o médico mesmo faz a retirada. Mas essa fila é nacional ou ela é local? Ela é conformada localmente, mas faz parte desse sistema que é nacional. Então, por eu posso exemplo, receber um fígado lá do Rio Grande do Sul? Pode. Um rim, a gente já encaminhou um rim para o Rio Grande do Sul. Aqui na Paraíba, ele busca primeiro os receptores do estado. Se não encontram compatível, porque como você viu, mesmo filho do pai e da mesma mãe, os irmãos não são compatíveis geneticamente. Eu, por exemplo, posso ser irmã dela, querer doar um rim para ela e não ser compatível geneticamente. Então, muitas vezes, como a nossa filha é pequena, o sistema não encontra um receptor compatível. E aí o próprio sistema busca nos estados mais próximos aquele receptor mais compatível com aquele órgão. E aí, quando o sistema aponta, o Brasília, que é o gerenciador desse sistema, nos autoriza a fazer o encaminhamento desse órgão para esse paciente que está em outro estado. E é uma corrida contra o tempo, né? Mas porque não tanto, não sei quanto tempo o órgão assim, vive, né? Depende do órgão. O coração, por exemplo, até 4 horas, né? Pulmão também bem pequeno, é igual ao coração. Mas o rim, por exemplo, já pode
E a passar ambulância, 24 horas. avião e... Nós temos um avião da FAB disponível para qualquer parte do Brasil, tanto para receber, trazer a equipe, por exemplo, se a Paraíba quer fazer uma retirada de fígado e no momento nós não temos uma equipe disponível, nossa equipe está disponível, está viajando, está doente, não tem. E aí a gente fala com Brasília e Brasília entra em contato com a FAB e eles encaminham uma equipe para cá, vem transportado, faz a retirada e leva o órgão. Portanto, É uma correria. Assim, hoje em dia, com relação à logística, a gente não tem dificuldade. O grande problema mesmo é a retirada, a doação, né? As famílias doarem, porque quando as famílias decidem doar, tudo se resolve. Ok, a gente vai ter que dar mais um intervalo, mas depois dessa explicação foi bom saber que a parte da gente é só dizer sim. E o resto tem um monte de gente aí para trabalhar por isso. Daqui a pouco a gente volta que eu vou falar de mitos e verdades sobre a doação. É importante que você continue com a gente, porque agora eu vou colocar aqueles discursos que você ouve por aí e a gente vai derrubar todos eles. Fique com a gente, aqui tem discussão.